A próxima sequência do programa é uma sequência nova que nós estamos fazendo e estou trazendo, porque eu tenho a sequência também, seu médico, seu amigo. Mas essa sequência nós vamos dar continuidade dela em outros programas. No lugar dela vai entrar exatamente... Esta sequência nós vamos apresentar uma sequência nova que é a importância da psicologia na sua vida. Você não sabe quanto é importante um psicólogo ou uma psicóloga para você conversar. Às vezes você está pensando que é doente, disso, aquilo. Não é nada disso. Basta uma conversa de duas horas, uma hora com um psicólogo para você sair livre. Eu passei por essa experiência, meu filho passou por essa experiência, e passa, de vez em quando ele vai. Eu passei por essa experiência quando eu perdi a minha esposa e fui aposentado. Foi um choque muito grande para mim e eu me senti meio perdido, como diz uma amiga minha. Mas fui a psicóloga e fiz umas 10 sessões com ela, aí saiu aquele peso de cima de mim. Por isso que essa sequência é fundamental, que você participe, que mande suas cartinhas ou mande através do e-mail do programa o seu problema, perguntando à psicóloga, por isso ou por aquilo. Se ela puder, ela vai lhe dar aqui a resposta no programa. A importância da psicologia em sua vida com a psicóloga, com participação especial da psicóloga Amanda Fontes. Vamos assistir? Primeiro eu gostaria de mandar um abraço enorme para todos que estão aí acompanhando o programa. Me chamo Amanda, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade. Antes da gente começar a falar dos problemas que a ansiedade pode trazer na nossa vida, a gente precisa entender que a ansiedade, primeiro, é uma emoção e que nem sempre ela vai ser ruim, muito pelo contrário. A ansiedade, ela nos ajuda muito. Ela vem para nos proteger e nos prevenir de situações que podem oferecer algum perigo. Quando a gente está diante de uma situação que é desconhecida e que pode nos colocar em risco, a gente vai ligar o nosso alerta da ansiedade para poder se proteger dessa situação que é desconhecida. Então, a ansiedade ela é uma emoção natural e que todas as pessoas vão sentir diante de várias situações aí do seu dia a dia. A gente só precisa ter um olhar e um cuidado maior com essa ansiedade quando ela se torna um processo de constância, né? A ansiedade, ela não é constante. E quando o nosso alerta, ele começa a ser despertado diante de situações que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso cotidiano e que não são situações perigo, a gente precisa ter um cuidado e um olhar maior para essa ansiedade. Porque se a gente não cuida dela, ela pode acabar interferindo em outros aspectos da nossa vida, como as nossas relações, como o lado profissional e tantos outros. E hoje eu vim trazer algumas dicas de como a gente pode cuidar melhor da nossa ansiedade. Como é que a gente pode trabalhar melhor essa ansiedade, né? Primeiro, a gente precisa compreender que nem todas as coisas estão ao nosso alcance. Nós não temos o poder de controlar tudo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito bem estabelecida para a gente. Então, ninguém, né? Absolutamente ninguém tem o poder de controlar tudo e tá tudo bem. Então, se eu tenho uma situação que não está ao meu alcance de ser resolvida, né? Que eu consigo entender qual é o meu limite de atuação e de intervenção dentro daquela situação, eu preciso acolher, respeitar isso e entender que tá tudo bem. Eu faço aquilo que eu posso, eu não tenho o poder de controlar todas as coisas. Ninguém tem e tá tudo certo, né? Outra coisa importante,
é muito importante a gente tentar identificar quais são as situações que nos deixam mais ansiosos. Isso é possível, principalmente na nossa rotina e quando a gente liga muito o nosso alerta. Então, o que é que me deixa mais ansiosa? Né? O que é que me traz essa sensação? Vamos identificar, vamos pegar um papelzinho e vamos listar que situações são essas. Eu preciso entender como é que funciona a minha ansiedade para depois poder criar estratégias para lidar melhor em relação a essas situações que vão estar desencadeando aí essa ansiedade. Outra coisa muito importante, vamos tentar manter pensamentos positivos, né? Eu sei que falando não parece uma coisa muito fácil e muito simples de fazer, mas a gente sempre tem a tendência de negativizar muito as situações. Então, vamos tentar ao máximo olhar pelo lado bom, né? Principalmente quando a gente está muito ansioso, a gente vai ver que as situações elas vão ter duas polaridades. Então, tem aquela possibilidade de dar errado, de não dar certo, mas tem a possibilidade de dar certo também. Então, vamos tentar manter sempre esse olhar positivo diante das situações. Outra coisa muito importante em relação aos nossos afazeres, às nossas tarefas. A gente nunca deve pegar mais responsabilidades do que o que a gente pode dar conta, ou responsabilidades que a gente não tem competência para fazer, né? E quando eu falo de competência, eu falo até de competência técnica. E essas atividades são atividades em vários aspectos da nossa vida. Atividades do nosso trabalho, atividades dentro da nossa casa. Então, às vezes a gente se enche tanto de tarefas e de coisas para fazer e a gente vai acabar não dando conta, porque muitas vezes é impossível que alguém dê conta de tanta coisa e isso acaba deixando a gente muito ansioso também. Então, vamos organizar aí uma lista de atividades que a gente tem condições de fazer e sempre guardar um tempinho para cuidar da nossa saúde mental e fazer alguma atividade que faça com que a gente se conecte conosco e que nos proporcione algum prazer, né? Muito importante. Então, organizem suas atividades e nunca queiram fazer mais do que aquilo que a gente pode fazer. Outra coisa muito importante, a gente deve aprender, né? Como controlar nossa respiração. A gente deve aprender estratégias de tentar regular a nossa respiração. A gente vai ver que hoje a gente tem inúmeros aplicativos que são gratuitos, que a gente pode baixar, que tem exercícios de respiração. Se você procurar aí no Google, você vai ver que tem inúmeras técnicas que você pode estar colocando no nosso dia a dia e é muito importante a gente aprender a respirar. Porque quando a gente está muito ansioso, a ansiedade tende a alterar um pouquinho a nossa respiração. A nossa respiração ela sai desse modo automático e a gente acaba ficando com aquela sensação de dificuldade de respirar ou de hiperventilação, que é quando está entrando muito ar, né? Então, vamos tentar um pouquinho trabalhar essa respiração. Outra coisa, manter o foco sempre no presente. Às vezes a gente se foca muito no futuro, pensa muito no futuro, pensa em situações que nem aconteceram e talvez nem aconteçam. Pensa em como vamos resolver situações que podem surgir, sabe? E aí, muitas vezes, acaba que essas situações não chegam nem a acontecer, né? Então, essas são as dicas aí que eu tô trazendo para vocês hoje. E espero que ajude e mandem sugestões pra gente estar conversando aí sobre os próximos temas. Programa Ildebrando Marques, o comunicador social.